O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Jesus entrou de novo na sinagoga, onde estava um homem com uma das mãos atrofiada. Os fariseus observavam Jesus para verem se ele ia curá-lo ao sábado e poderem assim acusá-lo. Jesus disse ao homem que tinha a mão atrofiada: "Levanta-te e vem aqui para o meio." Depois perguntou-lhes: "Será permitido ao sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou tirá-la?" Mas eles ficaram calados. Então, olhando-os com indignação e entristecido com a dureza dos seus corações, disse ao homem: "Estende a mão." Ele estendeu-a e a mão ficou curada. Os fariseus, porém, logo que saíram dali, reuniram-se com os herodianos para deliberarem como haviam de acabar com ele. Palavra da salvação. Caríssimos todos os que aqui estáis, vós também os que nos acompanhais e acompanhais esta transmissão, este passo do Evangelho de São Marcos vai ao encontro do sofrimento experimentado por muita gente. Um tipo muito singular de sofrimento. Senhor Padre, eu faltei à missa porque o meu filho estava doente e tive que ficar a cuidar dele. Senhor Padre, eu estive estes meses todos sem poder ir à missa porque o meu marido, ou é mais raro, ou a minha esposa esteve doente e tive que ficar a cuidar dele. Confessam-se assim e confessam-se com sofrimento. O sofrimento de ter faltado à missa, sentido como a experiência de culpa porque não cumpriram o preceito. É bom que a gente sofra quando tem que faltar à missa, mas se faltamos à missa para cuidar de alguém que está doente, de alguém que está a sofrer, então não acrescentemos ao sofrimento por não nos ser possível participar na missa, ao sofrimento que nos vem de uma culpa que não temos. Porque quem não cumpre alguma norma, alguma prescrição, algum preceito da religião, porque a sua consciência iluminada pela fé lhe diz: deves permanecer aqui, junto desta, que te confio, diz Deus, para que cuides, porque precisa do teu cuidado. Por favor, não juntemos a este sofrimento a culpa, porque quem faz isto não só não tem culpa, não tem pecado, como pelo contrário, cumpre o Evangelho. É isto que é importante nós registarmos nos nossos corações. Se para cuidar do outro, alguma prescrição religiosa, algum preceito fica por cumprir, cuidar do outro é o mais importante dos mandamentos. Isto vos mando, que vos ameis como eu vos amei. Jesus entra na sinagoga, um homem com uma mão atrofiada.
Os fariseus observando porque estavam a ver se se encontravam maneira de apanhar Jesus em falso, um homem com uma mão atrofiada, e Jesus faz uma interrogação. É esta a interrogação: será permitido ao sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou tirá-la? É isto. Ao domingo, por ser domingo, eu posso desertar de junto do meu marido ou do meu filho ou da minha filha que está doente e ir à missa? Não posso desertar. Mas os fariseus, para quem o sábado era um absoluto, para quem o absoluto não era a misericórdia de Deus, era o cumprimento das normas religiosas, das prescrições. Os fariseus, com quem Jesus se indigna porque se calaram à pergunta, por quem Jesus se entristece porque eram duros de coração, diz ao homem: estende a mão. E a mão atrofiada estendeu-se e abriu-se. Alguma coisa há que nos deve afligir, isso sim. Estão aqui referidas. É se os nossos corações se endurecem e se as nossas mãos se atrofiam. É se na relação com o nosso Deus, a nossa relação é uma relação de coração endurecido, centrada apenas no cumprimento de determinadas normas, de determinados preceitos, muitas vezes mais por tradição do que por opção, do que por vivência íntima amorosa. Isto há de preocupar-nos. Essas nossas mãos se atrofiam porque se negam a estender-se, a abrir-se para cuidar do outro, para tomar conta do outro, para oferecer ao outro o cuidado de que ele precisa. Isto sim deve preocupar-nos. Claro que sofremos se ficamos à cabeceira de quem sofre porque ele está a sofrer. Claro que sofremos porque se esse sofrimento, se essa interpelação que o outro me dirige porque precisa que cuide dele, implica que eu deixe alguma coisa que para mim é tão preciosa como, por exemplo, celebrar o domingo, o dia da ressurreição de Jesus Cristo. É claro que isto faz sofrer, mas é claro que é este o caminho. E não se sinta culpado quem falta a alguma prescrição, porque obedece a este mandamento maior: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Caríssimos, não somemos sofrimento ao sofrimento. Coloquemos o nosso olhar em Jesus. Este Jesus de quem a Epístola aos Hebreus diz que é sacerdote, citando o Salmo, diz que é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é este sacerdote? No antigo povo de Israel havia uma ordem dos sacerdotes da tribo de Levi. Os levitas, era dessa tribo que saíam os sacerdotes. E o seu sacerdócio assentava na lei e no cumprimento da lei. E o seu poder vinha daí. Mas, muito antes de haver povo de Israel, houve Abraão. E Abraão encontrou-se com um sacerdote do Deus Altíssimo, assim descreve a Epístola, referindo-se ao livro do Gênesis. E quando Abraão voltava de uma batalha, este sacerdote, reparai o que é dito dele, este sacerdote, chamado Melquisedeque, veio ao encontro de Abraão. Venha ao encontro de Abraão. É um sacerdote que vem ao encontro. Jesus é este sacerdote que veio ao nosso encontro, que vem ao nosso encontro. E cada um de nós, quando se detém junto de outro, a quem faz seu próximo para cuidar dele, cumpre em si este sacerdócio que todos somos pelo batismo, sacerdotes deste sacerdócio. Vamos ao encontro.
E que mais diz a Epístola aos Hebreus deste sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque? Diz que o seu nome significa Rei de Justiça e Rei da Paz. E não é disto que se trata. Não é disto que trata a nossa vida de cristãos. A vida de cristãos, concretamente dos leigos cristãos, empenhados na sua vida familiar, na sua vida profissional, na vida social, na vida política. Não é disto que se trata, de exercermos esta realeza que também somos pelo batismo, que é a realeza sacerdotal da paz e da justiça, serviço à paz e à justiça. Não nos detenhamos no que não importa. Não coloquemos dúvidas onde dúvidas não há. Quando o nosso compromisso com o outro que sofre, como este homem da mão atrofiada do Evangelho. Quando o nosso compromisso com a justiça, com um mundo mais justo. Quando o nosso compromisso com a paz, com um mundo em paz. E quando se diz a paz, não se fala apenas da paz do mundo, mas da paz em todas as suas dimensões e em todos os âmbitos. A paz dentro da nossa família, por exemplo. Comprometer-se com tudo isto é sacerdócio. E nós somos povo sacerdotal. Nesta Basílica, São Francisco, Marto, Santa Jacinta Marto, Lúcia de Jesus. Como estas crianças entenderam bem estas coisas. Como estas crianças entenderam bem que o mais essencial da vida está na nossa capacidade de sermos sacerdotes, isto é, de nos sacrificarmos a Deus pelos outros. De não fazermos de nós mesmos um absoluto para nós mesmos, mas sermos capazes de nos sacrificarmos pelos outros. E quantas pessoas ouço que acrescentam ao sofrimento do sacrifício pelo outro, ainda ao sofrimento da culpa, porque não conseguem, porque não podem cumprir o preceito da missa ao domingo. É um exemplo. O sacrifício pelo outro vale tanto. Em certas circunstâncias vale mais do que participar no santo sacrifício da missa. Jesus é este que vence o sábado para desatrofiar a mão daquele homem enfermo. Não sejamos nós fariseus para com os outros e não sejamos fariseus para connosco próprios. É disso que se trata. Se somos de facto os discípulos deste Jesus, sacerdote da justiça e da paz, que está para além do sacerdócio dos levitas, este Deus fora das normas, que nos apresenta como norma e atesta em acontecimentos como este que São Marcos nos narra hoje, este Deus para além da norma, que nos chama a viver para além das normas. Temos normas, mas a norma maior supera todas as outras normas, e a norma maior é amar os outros como Cristo nos amou. E Cristo amou sem normas, não se sujeitou a norma nenhuma, nem o sábado, o sagradíssimo sábado. O amor faz-nos crescer na liberdade. Se amamos a Deus de facto e amamos os outros de facto, cresceremos na liberdade. E o Espírito Santo assistirá às nossas consciências para nos tornar capazes de discernir em cada circunstância o que sou chamado a fazer. E quando a decisão
se trata, tem a ver com cumprir um preceito religioso ou cuidar do outro, sosseguemos, descansemos. Quer dizer, cansemos-nos, porque cuidar cansa, mas cansemos-nos aí, porque aí está Deus. Está no outro que é cuidado, está em ti quando cuidas dele. Vivamos em paz, não tenhamos medo. Nosso Deus é este que cura ao sábado, apesar dos fariseus.